Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo em que nós queremos trazer uma pequena parte da reflexão deste sétimo domingo de Páscoa, último domingo de Páscoa. E a nossa reflexão está embasada na seguinte temática: as recomendações finais de Jesus. Nós estamos aí entre a fronteira no calendário da igreja, do tempo de festas ou tempo mais festivo, o tempo em que nós temos como foco Jesus, o seu ministério, e agora o tempo da igreja, o tempo comum, o tempo pós-Pentecostes. E vocês podem observar como nas últimas reflexões de Páscoa, especialmente, nós refletimos sobre o testemunho. E frequentemente nós podemos dizer que a Páscoa ela serve exatamente com este propósito para nós que ainda estamos aqui, que ainda não fomos ao porvir, que ainda não estamos vivendo a nossa verdadeira vida, a vida eterna. É claro que o principal propósito da ressurreição é a vitória sobre a morte, é Jesus demonstrar que porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas uma vez que nós ainda estamos aqui, ele diz: Páscoa deve ser anunciada. E assim se inicia pelas mulheres que foram ao túmulo, assim se inicia pelos discípulos que presenciaram as aparições de Jesus. E assim a igreja começa a se solidificar e a crescer. Eu gostaria de trazer então à tona as recomendações finais de Jesus aos discípulos, as recomendações finais de Jesus a Deus o Pai. E aí então fazer um pequeno resumo, uma exposição para nós hoje, no que tudo isso significa para nós hoje. Ok? Muito bem, lá em Mateus capítulo 28, o último capítulo de Mateus, nós temos o texto conhecido da Grande Comissão. É interessante como o Evangelho de Mateus se diferencia do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, no que se refere às aparições de Jesus, pois não há muitas aparições de Jesus pós-ressurreição lá em Mateus. Mateus 28 já temos a ressurreição de Cristo e no próprio Mateus 28 nós temos o encerramento do Evangelho. E aí nós percebemos que o final deste texto é muito interessante e significativo, porque nos demonstra exatamente o recado final, as recomendações finais de Jesus aos seus discípulos, que são as seguintes: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, portanto, é o recado de Jesus aos seus discípulos de fazerem outros discípulos e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na última quinta-feira foi dia de Ascensão e nós temos um texto de Ascensão que é o texto de Atos, capítulo 1, versículos especialmente 4, 5 até o 10, o 11. E aí nós sabemos que os discípulos ficaram maravilhados olhando aquele fenômeno, Jesus aparecendo no céu, ou desaparecendo, nas nuvens do céu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. E vieram anjos e falaram para eles, dizendo o seguinte: por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus voltará, assim como vocês viram ele subir, ele voltará visivelmente. Mas o foco, o destaque que podemos dar aqui não é exatamente para este fenômeno, e sim para as palavras finais de Jesus aos seus discípulos antes dele subir aos céus. Jesus disse lá em Atos 1, versículo 8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra.
E percebam que aqui há, por assim dizer, uma escala geográfica. Primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e aí só então todos os confins da terra. Portanto, nós percebemos que essa escala geográfica pode até mesmo ser seguida por nós, quando formos testemunhar. Primeiro para aqueles que estão mais próximos, depois para aqueles que estão mais distantes. Primeiro para aqueles que estão mais próximos à fé, depois para aqueles que estão mais distantes da fé. E por último, Jesus não fala diretamente aos discípulos, mas na oração sacerdotal ele fala ao Pai, lá em João 17:11, o seguinte: Pai Santo, pelo poder do teu nome, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Então, Jesus, em resumo, dá 3 recomendações aos discípulos. Primeiro, que eles possam ir ao mundo anunciar o Evangelho. Segundo, que eles possam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terceiro, que eles possam ser um, assim como Ele e o Pai são um. Porque a igreja, se ela estiver dividida, ela terá muito mais dificuldades de testemunhar. E aí então nós temos recomendações de Jesus ao Pai, lá na oração sacerdotal. Eu trago para vocês 6 recomendações de Jesus ao Pai. Primeira delas, João 17, versículo 1. Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. E aqui muitos podem pensar, qual seria essa revelação? Qual seria a revelação da natureza divina de Jesus? Em seu ministério, seria a cruz. A coroa seria de espinhos. A vitória seria a crucificação. E depois, claro, a vitória definitiva, a ressurreição. Segunda recomendação, lá em João 17:5. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Jesus nos traz aqui algumas verdades inquestionáveis. Ele existia antes do mundo existir. Ele é Deus, Ele é eterno. E Ele tem a mesma grandeza do Pai. Os dois são um. E Jesus pede para que isso volte a ser como era antes, porque Jesus está prestes a deixar este mundo e Ele está prestes a deixar o seu ministério terreno. Terceira recomendação. Lá em João 17, versículo 9, nós lemos: Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus parece aqui dizer que não está pedindo pelo mundo, mas apenas pelos seus discípulos. E algumas pessoas podem se chocar com essas palavras. Mas nós não podemos esquecer de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Na verdade, Jesus está entendendo aqui que muitos não irão crer e que muitos farão oposição aos seus discípulos, por isso que a sua oração é especial aos discípulos. Quarta recomendação: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus está dizendo aqui em João 17, versículo 15, que a sua igreja, os seus discípulos não devem sair do mundo, mas devem estar no mundo para pregarem o Evangelho. Por isso, toda espécie de religião que é ascética, que procura se distanciar do mundo, é uma religião que não segue as palavras de Jesus. Quinta recomendação, lá em João 17, versículo 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está dizendo que Ele está orando por nós, e não somente pelos seus discípulos que presenciaram o seu ministério terreno. E por último, a sexta recomendação de Jesus ao Pai, lá em João 17, versículo 24. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. E assim Jesus está falando que Ele quer aqueles que o seguem, que creem nele, próximos a Ele. E isso não somente ocorrerá no dia do juízo final, quando Cristo retornar,
Mas todas as vezes em que nós fizermos uso da palavra, dos sacramentos, e todas as vezes que nós testemunharmos o amor de Deus ao mundo, falando de Jesus e levando Jesus por meio das nossas ações às pessoas. Portanto, perceba que todas as recomendações finais de Jesus estão girando em torno de uma palavra: testemunhe. Falem quem eu sou ao mundo. Falem o que eu fiz ao mundo. Eu salvei o mundo. Eu amo o mundo. Portanto, meu amado, minha amada irmã, esta é a recomendação final deste vídeo. Diante de todo esse tempo de Páscoa que nós vivenciamos, estamos prestes a chegar no tempo de Pentecostes. Mas não se engane, nós sempre viveremos no tempo de Páscoa, pois sempre podemos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Mas a melhor forma de celebrar não é apenas ter a certeza da sua salvação, da nossa salvação, mas é proclamar, testemunhar que Cristo é o único caminho que salva, é o único caminho que leva à verdadeira vida. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e assim você estará, de fato, seguindo a Cristo. Que assim seja. Amém. Até a nossa próxima reflexão.